Tem Deixando um razão. pouquinho agora de lado nesse assunto coronavírus, economia, se é que é possível, né? Vamos falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a sua empresa, né, que o qual você é diretor executivo, a Ibope Recupom, fez em relação aos torcedores, que, para surpresa de muitos, disse que tem muito brasileiro aí com 2 times, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa pesquisa aí pra gente, ô José. Cara, existem diferentes motivações para você fazer uma pesquisa, tá? Não pesquisa de cliente. Eu falo pesquisa que você faz, não é comercial, não vai vender, e sim para ajudar a indústria de alguma forma. Essa pesquisa do torcedor misto, ela nasceu de uma indignação minha, que existe no Brasil um enorme preconceito, diria quase violência, contra essa modalidade de torcedor. Nós capturamos nas mídias sociais, ou seja, conteúdos agressivos como temos que matar esse tipo de torcedor, vergonha do Nordeste, peste, subtorcedor, não é gente. A gente captura esse tipo de agressão constantemente em relação ao torcedor misto. Quando, na verdade, o torcedor misto ele é um torcedor como nós. Não é diferente do que a gente. Que apenas por uma questão cultural, geográfica, histórica, ele desenvolveu um amor por um clube e uma grande simpatia por outro. Tá? Somos 41 milhões de torcedores mistos. 41 milhões. Ou seja, eu torço pelo Botafogo, é meu clube de paixão, é o único clube de futebol que eu torço, mas eu tenho uma enorme simpatia por um clube de futebol americano, porque eu morei 23 anos da minha vida lá e me apaixonei por um clube local de futebol americano e torço quase com a mesma paixão que eu torço pelo Botafogo. O que tem de errado nisso? O torcedor misto, ele torce por um clube, ele não torce por 2 clubes, ele torce por um clube. Ele tem um clube de coração. Porque quando nós fazemos a nossa pesquisa, a gente pergunta qual é o seu clube de coração? Sei lá, é o Flamengo. Okay. Existe algum outro clube para quem você também torce? Sim, o Sport Recife. Aí vem aquela perguntinha, e quando um joga com o outro? Para quem você torce? Porque a resposta do torcedor do coração é essa, ou seja, não, eu torço pelo esporte. Então, desculpe, ele torce pelo esporte, ele não torce pelo Flamengo. Enfim. E o torcedor, seja misto, ele existe por diversas causas. Existe uma profunda causa histórica, que é quando a Rádio Nacional do Rio de Janeiro transmitiu o futebol do Rio para o Brasil inteiro. Ele chegava no Brasil inteiro, menos em São Paulo e norte do Paraná, porque a Serra do Mar impedia que o sinal da rádio atravessasse a cordilheira. Então, o futebol do Rio era transmitido na Bahia, em Sergipe, no Nordeste inteiro e Santa Catarina, o leste de Santa Catarina, Florianópolis, por exemplo. Então, as pessoas que estavam nas suas casas ouvindo a Rádio Nacional ouviam o jogo do Flamengo, do Botafogo, do Vasco, do Fluminense. Eles não viam um jogo local, eles ouviam o jogo do Rio de Janeiro. Depois, a Rádio Globo, com seus 1000 quilowatts na antena, começou a transmitir também os jogos do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro. Mais tarde, a TV Globo começou a transmitir os jogos do Rio para o Nordeste inteiro, o Norte inteiro, Manaus, Belém. E calhou, e foi uma coincidência, que ela começou a transmitir os jogos do Rio quando o Flamengo teve aquela fase histórica do Flamengo de Zico, Adílio, Leandro, Raul. Enfim, ganhou tudo, inclusive o Mundial, em 81. Enfim. E aí gerou essa enorme simpatia pelo Flamengo no Nordeste. Um pouco mais tarde, a mesma televisão começou a transmitir os jogos de São Paulo para o Brasil inteiro. Também criando uma legião, inicialmente de simpatizantes, pelo Corinthians. Ou seja, existe uma enorme quantidade de corintianos, por exemplo, em Pernambuco. Não tanto na região metropolitana, mas para o interior do estado. Enfim. O problema aqui, o processo foi que isso criou uma legião de simpatizantes que torciam para um clube local e tinham simpatia pelo clube do Sul ou do Sudeste. Em algum momento, essa chave virou. Geralmente, com uma geração mais nova,
que vê o time local não disputando grandes campeonatos, não disputando Libertadores, jogando sem ídolos, enfim, e vê os times do Sudeste com todos os craques, jogando os campeonatos, ganhando tudo, cheio de ídolo no time. Então, o que acontece? O interesse ele começou a ser mais pelo clube do Sudeste e menos pelo clube local. Isso é especialmente impactante fora das regiões metropolitanas do Nordeste. Você pega Grande Salvador, eles torcem para Bahia e Vitória. Grande Recife, torce por 3 clubes. Grande Fortaleza, Ceará e Fortaleza. Agora, para alguém que mora a 500 quilômetros de Recife, os clubes do Rio ou São Paulo são muito mais próximos dele do que os clubes da capital. Porque eles veem os jogos do clube do Rio São Paulo, a matéria jornalística que eles veem fala do Rio São Paulo, a mesa redonda só fala do clube de Rio de São Paulo, ou seja, os craques jogam no Rio São Paulo, a Libertadores eles jogam, o clube da capital não joga. E aí surgiu essa massa de 41 milhões de sócios, de torcedores simpatizantes que amam um clube e torcem por outro. Na minha casa eu tenho um desses. Ou seja, eu tenho 3 filhos, eu consegui manter 2 botafoguenses, mas o filho mais velho, que tem o meu nome, José, muito para meu desgosto, a verdade é essa, eu catequizei ele para ser Botafogo, sabe? Nasceu que já tinha camisa, levava em jogo, mas o que aconteceu? A gente foi morar nos Estados Unidos, não tinha exposição nenhuma ao futebol brasileiro, ele veio passar férias no Rio de Janeiro, na casa de parentes, todos eram fluminenses, enfim, levava ele todos os jogos do Fluminense, numa fase que ganhava tudo, foi campeão brasileiro, ganhou tudo, tinha um timaço. E o Botafogo estava caído, brigando para não cair, segunda divisão. Quando ele voltou para os Estados Unidos das férias, ele voltou com a camisa do Fluminense. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não. Ele falou, papai, sinto muito, sabe? Eu não posso torcer pelo Botafogo. O Botafogo é muito ruim. Enfim, então, ou seja, ele virou simpatizante do Botafogo, ele quer ver o Botafogo ganhar, ele quer ver o Botafogo ir bem. Quando joga com qualquer outro time que não o Fluminense, ele torce pelo Botafogo, vibra nos nossos títulos estaduais, vibra quando a gente ganha do Flamengo, enfim, que não é sempre, infelizmente, mas quando ganha a gente vibra muito. Enfim, mas o coração dele não é alvinegro, é tricolor. Igual ao meu filho, tem 41 milhões de pessoas. E digo para vocês, não tem nada de errado com isso. O torcedor misto não é subtorcedor, não é inferior, não é um FTP, não é nada. Ele é um torcedor que, por uma questão, por uma particularidade, desenvolveu paixão por 2 clubes. E vem até do Botafogo, né? A própria curiosidade aí, né? Que tem muito flamenguista aí que tem simpatia pelo Botafogo. Você que surpreendeu? E tem uma razão para isso. E é muito simples. Em grande parte, não na sua totalidade, em grande parte são jovens cujos pais ou o pai é botafoguense, então sofreu muita influência botafoguense cedo na vida, 3, 4, 5, 6 anos. Mas aí o que aconteceu? Ele foi para a escola, né? E o Flamengo ganhando, o Botafogo não ganhando, o Flamengo indo melhor, o Botafogo indo mal, a pressão social dos amiguinhos da escola, o cara fala, pô, eu quero torcer pelo Flamengo, entendeu? Enfim, aí ele tem uma simpatia pelo Botafogo, ele quer bem ao Botafogo, ele torce pelo Botafogo em qualquer jogo que não contra o Flamengo, mas ele escolheu ser flamenguista. E esse é um ponto, a gente fala isso com muita preocupação, porque é obrigação do clube rejuvenescer a sua torcida. É obrigação do clube ter desempenho em campo para que a torcida se renove. E quando isso não acontece, a torcida envelhece, a torcida diminui, cai em tamanho, enfim. E aí só coisa ruim acontece, só problema acontece. Enfim, o Botafogo tem um pouco disso, o Vasco tem um pouco disso, o Fluminense tem um pouco disso, o Santos menos, porque o Santos teve Robinho, teve Neymar, enfim, conquistou títulos importantes. Então, embora tenha uma torcida muito velha, muito jovem, com um vale no meio, ou seja, mas é importante. 4 fatores, a nossa pesquisa mostra claramente isso. 4 fatores determinam para qual clube você vai torcer. 4 fatores. Primeiro, evidentemente, influência familiar, influência paternal, muitas vezes. É a primeira influência que o pai torce para um clube e quer que seu filho torça pelo mesmo clube.
A segunda é influência social, que é quando você sai da influência exclusiva dos seus pais e você vive numa sociedade que tem influência dos amigos. Escola, principalmente. O terceiro fator é desempenho no campo. Ou seja, desempenho no campo é muito importante. E o quarto fator é a presença de ídolos, seja no time. A gente tem um gráfico na pesquisa que mostra o seguinte: a gente tem a pesquisa que faz o tamanho de torcida, né? E faz o demográfico de torcida. Ou seja, você vê quando a torcida cresce um pouco, cai um pouco, não sei o quê, e vê a média de idade. Cara, é impressionante, ou seja, como você vê, que a média de idade de torcida sempre aponta para um período de glória do time. Sempre aponta. A torcida do São Paulo é mais jovem do que a torcida do Palmeiras. Sim, porque a fase de ouro do Palmeiras, da Parmalat, dos anos 90, que apareceu um monte de palmeirenses naquela fase, mas depois veio a fase do São Paulo, que foi várias vezes campeão mundial, ganhava tudo, 10 anos depois. Então, a torcida do São Paulo é mais jovem por quê? Porque a fase áurea do clube veio depois. O Botafogo já tem uma torcida um pouco mais velha, por quê? Porque a fase áurea do Botafogo já foi há mais tempo. O Santos tem 2 picos e um vale no meio, porque teve a fase histórica que o Botafogo também teve, mas depois teve uma fase melhor quando o Robinho Campeonatos e o Neymar depois. Então, a mensagem que a gente manda, a pesquisa foi feita a partir de uma indignação minha. Porque eu falei, essa agressão que se faz ao torcedor misto, vergonha do Nordeste, por que é vergonha do Nordeste? E outra coisa, você querer que alguém, um jovem, torça por um clube local por constrangimento, é um erro. É um erro. O clube tem que abraçar esses simpatizantes, porque esses simpatizantes são consumidores também. Eles compram produto oficial, compram camisa, compram pay-per-view, vão ao jogo. Ou seja, você tem que abraçar. O esforço não é constranger, humilhar ou agredir esse torcedor. O esforço é em atrair esse torcedor, trazê-lo mais próximo do clube e tentar transformar um simpatizante em um torcedor. Não é com a agressão que você vai conseguir isso. É uma curiosidade, provavelmente eu senti isso quando lá na Espanha, numa das coberturas, e acabou numa pesquisa recente que aconteceu, mostrar que é muito comum na Espanha você ter 2 times, né? Você torce para um time, você tem um segundo, né? Tanto que, por exemplo, e a ordem é curiosa, porque a maior torcida é a do Real Madrid, depois vem a do Barcelona, em terceiro há um abismo, mas é o Atlético de Madrid e o quarto Valência. E aí, quando você vai perguntar qual é a torcida que é seu segundo time, aí o Atlético explode, e Sim. vem o Real Madrid, o Barcelona e o Valência também. Ou seja, é bem curioso isso na Espanha. É muito comum você falar qual o seu time e falar, eu sou Atlético e sou Valência, por exemplo. É super comum. Na Inglaterra, eu passo metade do meu tempo na Inglaterra, porque meu escritório é oficialmente em Londres, eu estou me tornando um conhecedor do futebol inglês. É a mesma coisa. Você tem o time local da sua cidade ou do seu bairro, e tem o time que você torce, que é o time grande. Lá em Londres tem um time super simpático chamado Fulham. Super simpático. É um clube do oeste de Londres. Tem um estádio que é uma graça, tipo old time, que sabe, bem clássico dos anos 30, 40. Os torcedores do Fulham também torcem para um outro clube. Como torcedores dos grandes clubes de Londres, todos torcem pelo Fulham. Cara, lembra quando todo mundo torcia para a Portuguesa de Desportes aqui em São Paulo? Todo mundo tinha simpatia pela Portuguesa. O pessoal no Rio tinha simpatia pelo América. São Caetano também teve a época dele também. Agora, sabe o que eu acho engraçado? É o seguinte, esse cara que vai no Twitter e escreve torcedor misto é a pior raça que tem. Muito bem. Aí você vai no handler dele, tá lá. Palmeiras, Patriots, Celtics. Aí fala, porra. É torcida. Peraí. Então, ele é um torcedor misto. Esporte diferente pode. Então, sabe, não faz o menor sentido isso. Cara, eu estou nessa missão. Vocês já viram hoje, né? Eu tenho 2 missões na minha vida para 2020 e 2021. Uma é convencer os clubes a abraçarem os simpatizantes.
Só coisa boa vai vir disso. E a segunda missão de vida é convencer os clubes e abraçarem os seus ex-ídolos e trazê-los de volta. Bom, acho que esse papo valeu, hein? Rendeu bastante, hein? Entendeu? Beto e Gui, agradeço a participação de vocês. Aí, se tiverem alguma colocação que queiram fazer, fiquem à vontade, tá? A minha última colocação é que eu fiquei morrendo de curiosidade de saber qual é o time de futebol americano do Bola Grossa. Eu vou responder. Enfim, eu vou te dar uma pista. A pista. Eu morei em Connecticut. Connecticut é New England. Então, pronto. Então, nós somos grandes rivais. O meu é o que mais perde para o seu time. Você é o quê? Jets ou Buffalo? Buffalo. Não, mas esse ano o Buffalo tem muita chance, viu? Tomara. Gui, um abraço, Gui. Obrigado, Tadeu. Valeu pelo convite. Queria agradecer muito a participação do José, sempre com ideias claras e um entendimento muito grande do futebol como um todo e a área de negócios e tudo. Foi um prazer ter você aqui, José. E um abraço aí, Beto. Até a próxima. Grande abraço, Gui. José, um abraço, tá? A gente agradece a sua participação, com certeza enriqueceu bastante o nosso debate aí com seus conhecimentos e esperamos vê-los mais vezes aqui no nosso bate-papo, tá bom? Olha, quero agradecer, eu sou fã do Lance desde que eu voltei ao Brasil em 2011, depois de 23 anos lá fora. Eu acho que esse espaço e o espaço que vocês dedicam, que o Lance dedica ao esporte como um todo, ele é fundamental, porque o que nós precisamos é de uma imprensa que seja ativa, crítica quando necessário, que elogie quando necessário, que provoque os dirigentes do esporte brasileiro para que queiram mais e façam mais. Enfim, me coloco à disposição, agradeço a oportunidade e, enfim, até a próxima. Bem, obrigado a vocês que nos acompanharam aí. Espero que tenham curtido o nosso conteúdo. E não deixe de seguir o Lance nas redes sociais, tá bom? Um abraço e até a próxima.